Hoje temos um dia muito especial da nossa live, nosso ciclo de lives sobre planejamento familiar. Hoje é quase que uma noite de encerramento. É claro que a gente ainda vai voltar a abordar esses assuntos aqui algumas vezes, mas nós estamos encerrando hoje um ciclo, né? Um ciclo de conteúdos em que nós passamos aí pelos principais temas quando se fala em planejamento familiar, sobre os mitos, as verdades e mentiras em relação a esse tema, né? Em relação aos métodos tradicionais de contracepção hormonal, quais são seus malefícios, para que ele pode ser usado, para que ele não pode ser usado, quais são os principais efeitos colaterais do seu uso. E começamos a pensar em uma nova perspectiva em saúde da mulher, né? Não só em tratamento de doenças com hormônio, mas em promoção de uma vida saudável, na maioria das vezes livre desses hormônios, na verdade, buscando uma maneira diferente de pensar no corpo da mulher. A gente pôde progredir muito nesse pensamento, né, de viver uma vida diferente, não simplesmente pensando em efeitos colaterais de hormônios, mas em buscar, né, uma maneira diferente de viver de fato. Não simplesmente pensando se tal hormônio pode ou não pode, mas que existe um outro caminho muito diferente que a gente pode seguir e que é um caminho possível, né? Um caminho de renúncias, um caminho com algumas dificuldades, porém um caminho que tem as suas recompensas certamente inestimáveis, né? Continuem testando, por favor, aí a nossa conexão. Se vocês tiverem alguma pausa, algum problema no som, qualquer coisa diferente, me notifiquem para a gente tentar corrigir aqui, tá? Para minha equipe poder intervir prontamente, para que a gente não perca nada de hoje, tá bom? Bom, hoje, na verdade, conforme prometido, nós temos uma convidada, na verdade, que vai participar aqui junto com a gente. Essa live não será feita sozinha hoje, na verdade essa live será feita em trio. Eu, Mamãe por Vocação, e essa minha espinha que apareceu aqui, que tem me acompanhado há alguns dias, tá? Que já faz parte de mim. É um ser que está aqui, né? Hoje ela tá aí fazendo parte da minha vida, tá bom? Então eu vou chamar aqui para participar com a gente a nossa convidada, a Bruna Botelho, que é mais conhecida nas redes sociais como Isa. Vamos testar aí, pelo amor de Jesus Cristo. Eu espero que funcione. Não vamos fazer essa desfeita com a nossa convidada hoje. Opa, desculpa. Ela que está pacientemente nos esperando hoje. E com alguns minutos de atraso, Bruna, desculpa aí. Mas Imagina! Deu tempo de terminar de secar o cabelo. isso. Minha próxima live vai ser falando mal da Oi, tá, gente? Da internet da Oi. Não, desculpa, falei errado, não é da Oi. É Virtua. Não vamos queimar o filme de outra pessoa, né? Errado das pessoas. Ai, tá certo. Mas muito bem. É um prazer, tá? Estar recebendo você aqui com a gente hoje. Eu tenho sempre recebido muitas perguntas, na verdade, para tentar aprender na prática, né, essa nova maneira de viver. A gente fala muito sobre novas perspectivas de saúde da mulher, a gente tem falado muito sobre o não uso de hormônios, que essa é uma prática possível, que essa é uma realidade que muitas vezes não é abordada por aí, nos consultórios, enfim, nas famílias de uma maneira geral. E muitas pessoas me perguntam sobre, parei o anticoncepcional e agora? O que eu vou esperar? Não tenho coragem de ter mais filhos, o que eu faço? Quero, mas não consigo, não consigo pensar dessa forma. Então, pensando em tudo isso, né, a gente foi buscar uma parceria com alguém que pudesse trazer um pouco da sua história na prática e mostrar para as pessoas que essa é uma realidade possível. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro e dissesse para a galera
quem é a Bruna, né? E da onde surgiu essa ideia da Mamãe por Vocação e qual é, da onde veio de fato esse projeto, né? Bom, o meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, sou casada há 7 anos, com o Pedro. Deve aparecer o nome dele aqui algumas vezes. Participação especial, né? Então, eu tenho 4 filhos, né? Na verdade, tenho 3 meninas, uma de 4 anos e meio, uma de 3 e uma de 1 ano e 10, quase 11, quase 1 ano e 11. E estou grávida do 4º filho, né? Estou com 13 Legal. semanas. Parabéns. É, a- Obrigada. A ideia do Mamãe por Vocação surgiu do meu marido. Ele que sempre me impulsiona, assim, ele enxerga umas coisas em mim que é só ele que vê. O pessoal me abordava muito assim. Quando eu tinha a Alice bebezinha, eu acho que foi. A Alice já era nascida e o pessoal me perguntava muito assim: nossa, mas como que tu dá conta? Mas eu não entendo. Como assim 3? E elas são todas muito próximas de Uhum. idade. Como que isso funciona? E no início, eu tentava explicar para as pessoas. Às vezes, eu tentava discernir, assim, se a pergunta era sincera ou se a pessoa estava só, assim, avacalhando, querendo diminuir, alguma coisa assim. Quando a pergunta era sincera, eu tentava explicar. Não, eu faço assim, eu coloco as meninas para fazer uma atividade, mas isso, aquilo. E aí, então, eu tive, assim, a ideia, uma prima, na verdade, do Pedro, a Carol, ela falou assim, ai, começa a fazer vlog, a gente quer ver a tua vida, a gente quer ver como que tu faz elas dormirem, tipo a Flávia Kalina. Eu falei, Deus que me livre, que eu não vou ficar editando vídeo, eu não tenho tempo para essas coisas, eu não quero nada disso. E na época surgiu o Instagram com os stories, né? Então eu comecei a fazer assim, a postar no Instagram. Oi, Carol. E aí eu colocava os stories daquilo que eu achava que era mais interessante, que as pessoas queriam saber. Como assim faz comida e não tem empregada e não tem babá e as crianças ficam como? E aí foi assim que surgiu esse projeto Mamãe por Vocação. Eu escolhi esse nome porque eu sou cristã, né, protestante, eu tinha recém ouvido assim um estudo sobre a vocação, né, o chamado, né, como é que era e tal. E eu entendi assim que eu tinha pensado em fazer mamãe por profissão. Só que na verdade não é só uma profissão, não é só um serviço, é uma vocação. É uma coisa muito mais profunda e que, né, da minha parte, né, como eu falei que eu sou cristã, eu sentia isso da parte de Deus, né? Como um chamado para exercer esse papel, essa função na vida das meninas. E assim que surgiu esse projeto e me surpreendeu muito. Eu comecei com 300 pessoas, amigos, assim, e nunca comprei seguidor, tá, gente? O pessoal se interessa e gosta e eu fico muito contente. Muito bom. Assim, alguns pontos são muito importantes, né? Assim, do que você colocou agora. Primeiro que as pessoas que participaram dessa história estão aqui comentando, então é muito legal que seja mostrado isso, né? Porque uma coisa que de fato surgiu espontaneamente não é uma invenção da Uhum. cabeça das pessoas. Não é uma coisa vendida, mas uma coisa realmente vivida, né? Sim. E segundo, acho que a participação do seu esposo como incentivador é muito legal, porque hoje eu acho que a participação da mulher na família, essa posição central de cuidadora, né, do lar, isso Uhum. foi muito desmerecido ao longo dessas últimas décadas, na verdade, né, dessa Uhum. revolução feminina, chamada assim, revolução sexual, enfim. E como parte desse projeto existiu essa desvalorização do trabalho feminino dentro de casa, Uhum. né? E as consequências disso a gente vê hoje e foi o que você falou que você sente nas ruas quando vê as pessoas, quando vê as pessoas Isso. veem você com muitos filhos, né? E não conseguem entender como é que isso é possível, como se isso fosse realmente uma coisa sobrenatural, como se isso não fosse uma coisa da nossa Sim. realidade, uma pessoa que pode ter Uhum. 3 filhos, 4 filhos e viver, né? E, enfim, chega a ser ofensivo às vezes, né? Eu imagino que seja um pouco ofensivo a pessoa falar nesse tom de duvidar da sua capacidade por você Sim. ter Uhum. escolhido essa função, na verdade, que é muito nobre, é muito digna, e
eu acho que, além disso tudo, assim, o papel da mãe, o papel do pai dentro da sua casa, né, e da criação, da proteção da sua família, fica muito evidente o quanto isso é importante hoje, né, o reflexo da ausência disso na sociedade, de uma maneira geral. Então, é muito legal isso que você falou. Mas, enfim, agora que a gente conhece mais ou menos a sua história, né, e como é que você veio parar nas redes sociais, o que te trouxe aqui, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, já que a gente está falando desse ciclo aí de palestras, de aulas, né, de lives sobre planejamento familiar, contar pra gente um pouquinho da sua história, assim, como é que foi a sua história, a sua experiência com os hormônios, com os contraceptivos, o que que você viveu aí nesses últimos anos da, Então, da sua experiência? a minha experiência é a seguinte, às vezes as pessoas podem olhar e achar assim, ai, nossa, a Bruna nasceu para isso, ela sempre desejou, ela sempre quis, tem algum atributo que é só dela. E na verdade, a minha história é bastante assim, aos trancos e barrancos. O que que aconteceu? Quando eu tinha 17 anos, eu ainda não tinha iniciado a minha vida sexual, não era casada, e eu tive um cisto líquido no ovário esquerdo. E ele já estava grande quando eu descobri do tamanho de uma laranja e eu tive que fazer uma cirurgia de emergência para retirada dele. Nessa Uhum. cirurgia eu precisei tirar o ovário esquerdo e a tuba uterina. Aí tirei tudo e aí a partir dali, como o ovário direito era policístico, né? Tinha síndrome. Então a médica, para prevenir, me passou o uso de anticoncepcional. Tá. Daí ali eu comecei, aí me casei, enfim, e continuei usando. Depois de um ano de casamento, a gente dizia que ia ficar anos e anos sem pipi. Passou um ano, a gente assim, ai, tá muito chato. Ai, que é isso? A gente não morava no Brasil, morava fora, mas ainda assim faltava. Então a gente decidiu parar com o anticoncepcional e deixar assim. Acho talvez um ano, um pouquinho mais de um ano. Daí eu fiquei 3 meses sem tomar o anticoncepcional e engravidei da minha primeira filha. Vejam bem, É, tá? Essa história da mamãe por vocação é a história que a gente recebe aqui toda semana, quando a gente abre pergunta, né? Tinha ovários policísticos, tive que tomar anticoncepcional para me tratar, e olha só, parou três meses que ela parou a pílula, ela engravidou, né? Veja que a história sempre se repete. Mas tudo bem, vamos lá. enfim, daí, ok. Aí engravidei, tive a Luísa. Logo depois que a Luísa nasceu, ela era muito tranquila, era dela. Apesar de eu achar que era eu, mas era ela. Daí a gente já logo queria outro bebê. Eu não sabia quando que eu ia voltar a ter ciclo e a gente começou a tentar. A Luísa tinha 3 meses, a gente queria. Queria. Daí tentamos. Quando a Luísa tinha 9 meses, eu engravidei da Ana. Depois eu fui descobrir que o meu tempo para voltar a menstruar é 9 meses. Uhum. Mas a gente vai, quanto mais vai passando as gravidezes, a gente vai se conhecendo mais. Melhor, Então, né? nessa primeira vez, vai se conhecendo melhor. Nessa primeira vez, então, eu engravidei da Aninha. E a Aninha foi uma criança, assim, que demandou um pouco mais. Então, ela Uhum. dormia menos, chorava mais. A gente, assim, acho que é melhor a gente agora tomar alguma providência, porque por enquanto não vou conseguir, né? Apesar de a gente ter desejo de ter mais filhos ainda, não, a gente não queria naquele momento. Então, a gente decidiu pelo DIU, Mirena. A Prestem Aninha atenção. tinha A Aninha tinha, nessa época, 8 meses. 8 meses, tá? Daí eu fui com o Mirena. Tá. Aí o médico falou assim: olha, quando você tiver a primeira menstruação, você vem aqui e a gente vai colocar o Mirena. Falei, ótimo, perfeito. Todo mundo falava bem, né? Meu Deus do céu, é um escândalo. Você fala Mirena, a pessoa, ai, que maravilha, A meu Deus do campanha é céu, maravilhosa. blá, 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 blá. Tá, fui. Veio a minha primeira menstruação, eu fui, coloquei o Mirena.
Daí passou um tempo, eu comecei a enjoar, eu sentia muita fome, comia, ficava enjoada. Daí eu comentei com a moça que trabalhava em casa, ela vinha fazer faxina, eu falei, nossa, não tô legal. E ela já tinha tido 4 filhos. Ela falou, você tá grávida? Eu falei, não, eu não tô grávida, eu tô com DIU, eu tô grávida. Mas ainda assim, comprei o teste de farmácia. Quando deu positivo, eu não sabia. E é muito mais desesperador, porque assim, ó, um filho. Agora, um filho com DIU, eu não sabia. Eu liguei para o primo do Pedro, é médico, e é ginecologista. Eu liguei e falei, meu Deus, o que agora que eu vou fazer? Ele disse, calma, vamos ver, quem sabe a gente consegue tirar e tal. Gente, eu não sei dizer para vocês em que altura que eu engravidei. Se eu engravidei na semana antes de colocar, ou se eu engravidei com o DIU, eu não sei, tá? Uhum. Até hoje é um mistério. Fui ao médico, eu não tinha feito beta antes de colocar, fui ao médico quando eu cheguei. Ele botou o ultrassom, ele falou assim, ó, o DIU está em cima do saco gestacional. Se a gente puxar o DIU, o bebê vem junto. Aí a gente, não, pelo amor de Deus, deixa esse DIU, a gente vai levar assim. Só que assim, uma gestação com DIU é uma gestação que pode romper a bolsa, o DIU pode romper a bolsa a qualquer momento. Então você pode estar ali, né, gerando aquela. Beleza, passou aquele susto de estar grávida, beleza, ok. E daqui a pouco, se você perde esse neném com 12 semanas, sabe? Então, a gente ficou naquela apreensão. Por acaso, ou não acaso, né, doutor Felipe? Uhum. Eu tive sangração, foi mais tensa, assim, foi Uhum. assim, enfim. Passou um tempo, a gente viu que graças a Deus, o DIU colou na placenta. Então, dali em diante, a gente ficou tranquilo, assim, que não ia mais acontecer nada. Eu já tinha tido 2 partos normais, mas os médicos queriam pressionar para fazer cesariana também por conta desse DIU. Não vamos fazer cesárea, vamos fazer cesárea. Resultado que eu fui ter a Alice, minha terceira filha, eu fui ter no público para poder ter parto normal também. Enfim. Daí Outros problemas que tive nós a vamos Alice. abordar aqui ainda, né? Não, Ainda tem. Vou te enfim. chamar para contar essa história também um dia, quando a gente for falar Tá de parto. certo. Não vamos precisar. O Brasil precisa muito de informação. Daí tive a Alice, o Dil saiu, ótimo. Aí o Dil saiu, a Alice nasceu. Gente, vocês acham que essa cabeça pensou em fora da caixa da modernidade? Não, essa cabeça pensou a mesma coisa. Vou botar o quê? O Dil. Mirena, não vai falhar, já falhou uma vez. Nossa, esse dispositivo maravilhoso, revolucionário, eu vou botar de Uhum. volta. Botei. A Alice já tinha aí uns 8 meses. Aí eu encontrei uma pessoa chamada Sâmia Marcilli. Aí quem conhece, né, minha gente? Ela falou com todo Certamente. aquele jeitinho dela, assim, né? Bruna, você tá com tio? Pensa, porque olha, acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, Sâmia, mas tu acha? Daí ela não deu muita. Assim, ela não. Ela me deixou com essa pulga atrás da orelha. E aí eu fui pesquisar. Aí eu e o Pedro, meu marido, é engenheiro de materiais, né? Só que ele fez o doutorado e foi trabalhar com pesquisa, então ele é pesquisador. Então, ele foi pesquisar. E aí ele pesquisou bem, e aí ele não gostou do que descobriu. Aí a gente realmente se deparou com uma coisa muito triste, assim, que a gente não queria acreditar, sabe? A gente não queria acreditar que o DIU era abortivo, que a gravidez com Mirena poderia ser de um risco muito maior, né? Que uma gravidez ectópica, né? Uhum. E Sim. aí a Fora do útero, gente né? Isso, fora do útero. Daí a gente começou a pesquisar e ficar com esse fantasma, assim. E eu continuava com sangramento, mesmo com DIU, não me sentia bem. Assim, as coisas que eu sentia com anticoncepcional, eu também sentia com o Mirena. Assim, um humor depressivo, meio triste, muita irritação, um problema de pele que ao invés de parar, não parou. Que mais? Falta de libido total. Nossa, zero.
E isso tudo me afetava. Um dia eu li uma postagem da Pamela Arumá falando sobre essa questão do DIU, tudo, que ela também sentia. Eu falei, meu Deus, ela me descreveu. Eu sinto todas essas coisas, eu tenho certeza que é o DIU. Esse DIU eu vou tirar, não Uhum. sei o quê. E aí, pesquisando, a gente decidiu que era a hora de tirar. Eu aguentei 2 meses só. Daí fui, tirei. Então, assim, para vocês verem que tudo foi um processo, assim, né? Várias Sim. coisas foram acontecendo e agora deu, agora estou livre. É engraçado você ver que as histórias, né, desde a questão do cisto lá atrás, passando pelo DIU, tudo isso, as histórias se repetem, né? Existe um ponto em comum nessa história em que o anticoncepcional passa como uma solução natural, né, para tudo isso. E a gente não conhece o outro lado. Você vê que você teve o contato com a Samia, né, que foi a pessoa que te deu o start para pensar diferente, né? E Uhum. os dilemas que você viveu com o anticoncepcional e que você não pensava, né, que aquilo fosse realmente tão prejudicial por causa da pílula ou do DIU. Às vezes a gente acha que está passando por algum problema e que a culpa não é do Uhum. DIU, sou eu que não estou me sentindo bem, então a minha libido diminuiu por outras coisas, estou preocupado, estou cheio de coisa para fazer em casa, as espinhas e tudo mais, isso é ansiedade. E realmente tudo que você descreveu, tudo que você falou, são efeitos colaterais desses métodos que você já usou e que a gente já discutiu aqui, inclusive, já passou por todos eles e parece que a gente ensaiou, porque a coisa sempre bate, né? Tudo se repete. É muito legal, assim, e vejam vocês, meninas que estão acompanhando, o quanto tudo se encaixa, né? E tudo se repete aqui de tudo aquilo que a gente já falou e como essa é mais uma história de todo mundo, né? De todas vocês, né? E, enfim, é, depois dessa gravidez que você tirou o DIU, e aí você ficou um tempinho aí espaçando, mas já mudou de ideia de novo, né? Então, daí eu tirei o DIU e o meu marido, sempre quis muitos filhos, assim, né? Ele sempre ficava, Uhum, ai, mais um, só mais outro, a gente ainda dá. E aí eu ficava sempre na dúvida. Tinha semana que eu falava, ai, sim, quero, vamos. Aí tinha outra semana que eu falava, ai, não, filho, será que eu vou dar conta? Não sei. Então a gente tava nessa dúvida, assim, né? Mas a gente tava um pouco mais livre, assim. Não vou dizer que uhum, completamente, a gente tinha os nossos. Usava preservativo às vezes, mas a gente estava mais livre, assim. Ai, se vier, veio. Se lembrar de usar, lembra. Se não lembrar, também não lembra. Se vier o bebê, que bom. Se não vier, também daqui a pouco vem. Então a gente estava mais livre, assim, sem nenhuma pressão, assim, de ai, não posso ter. E também não estava tentando, tipo assim, ai, vamos fazer nesse dia para vir o neném, sabe? uhum. Então foi uma liberdade mesmo. Realmente, eu fiquei exatamente assim que eu me senti livre, assim, sabe, sem um peso, assim, sem ter esse fardo, sabe, para carregar de Uhum. ou estar tentando ter um filho, ou estar evitando a todo custo. Então, essa liberdade da família, assim, de estar dentro de Uhum. um relacionamento, dentro de um momento da vida em que se vier um filho é uma bênção, Deus sabe, foi muito legal, assim, para nós. E aí foi É, assim que veio o quarto. e- pois justamente nessa parte que eu ia entrar agora, te perguntar o que que essa decisão, né, que parecia ser só uma decisão sobre tomar ou não pílula, o que que isso mudou na sua vida familiar? O que que isso trouxe e agregou para você na relação com seu esposo, na sua vida familiar, na sua sensação como mulher dentro da sua família? Mudou muita coisa, né? Eu acho que em primeiro lugar, assim, como cristã, essa entrega de controle da minha vida, como se eu soubesse sempre o que é melhor, para mim, me trouxe alívio, me trouxe paz, assim, né? Dentro da minha casa, trouxe muita alegria, assim, porque, como a Deia falou lá no Educoop, né, que teve esse final de semana, sobre quando a gente recebe um bebê, a gente recebe com alegria. Então, quando a gente tá livre para receber ou não um bebê, assim, se vier, se não.
isso traz muita paz, assim, eu acho harmonia, assim, né? Entre o casal também. Eu olho pro meu marido de uma outra forma, assim, né? Eu acho que namorar, né? Ter relação sexual é uma coisa mais íntima, melhor, assim, sem dúvida, porque a gente não tá ali só preocupado com o filho, ao mesmo tempo, se vier também é uma coisa tão especial, assim, né? De repente, daquele momento surge uma vida que vem e muda a nossa família mais uma vez, né? Uma amiga minha, Vanessa, também comentou que sempre quando vem um filho, a gente pode amadurecer mais, a gente percebe que tem. Eu percebo que tem alguma imaturidade minha que esse filho me ajudou. Então, eu acho que ter essas possibilidades é muito mais interessante, é muito gostoso. Eu acho isso uma cumplicidade maior, familiar, assim. Isso que mudou. Antes eu acho que existia muito essa tensão de vou engravidar agora, não posso, tá fechado. Essa sensação de esterilidade também, sabe? O DIU torna, em algum modo, né, assim, ou em muitos, a gente fica estéril, né? Mesmo que seja por um tempo. E isso é uma amputação, né, de nós mesmos, como mulher mesmo, assim, poxa, eu sou uma mulher. O que me torna diferente de um homem, né, entre Uhum. muitas coisas, é poder ter um bebê dentro da minha barriga, é poder dar vida, dar luz a um bebezinho, né? E isso é muito especial como mulher também. Então, acho que esse olhar, assim, isso foi uma coisa que realmente impactou, assim, aqui em casa. E que eu vejo que é o que as pessoas têm mais dificuldade de compreender, assim. Porque as pessoas sempre perguntam se já fechou. Existe uma ansiedade de controle, assim. Ai, mas. E as pessoas também, eu não sei. Elas têm em mente, assim, que se elas não tomarem nenhuma providência, vai vir 1000 filhos. E eu conheço várias pessoas que são casadas há anos e têm 1, 2 filhos. Então, Uhum. tudo um mito, assim, toda uma ideia errada, que a gente acaba sendo enredado, né? Então, eu fico muito feliz de estar conseguindo pensar um pouquinho, bem pouquinho assim, fora da caixa. Eu acho que isso é uma liberdade, assim. E É. muda o olhar que a gente tem, né? Tanto com os nossos filhos, de recebê-los bem, de receber com alegria, de ter um olhar de que eles vieram para nosso benefício também, né? Apesar de que dá trabalho, a gente sabe todas as dificuldades que tem, mas é para nosso benefício. E também poder olhar para o nosso marido com amor, com carinho, é meu cúmplice, é um parceiro, uma pessoa que está comigo, né? Para o que der e vier. Então, acho É. que essas mudanças, assim. É muito interessante isso que você falou assim agora, porque isso passa muito por essa questão que não é o potencial de dano biológico de usar um anticoncepcional, né? Essa interferência que ele tem na vida da mulher como um todo. Você falou que o DIU, essa questão da esterilidade, que realmente é uma amputação não do corpo, né? Mas é uma amputação do ser da pessoa, né? Isso, Da isso, identidade da pessoa enquanto geradora de vida da mulher, especificamente porque obviamente é ela que usa, né? Mas é impressionante como isso faz, desconstrói a mulher na totalidade, né? Da sua função ali familiar e social, né? Isso realmente e afasta muito o casal. Nesse ponto que você falou dessa entrega, né? De viver sem estar ou se preocupando em não ter filho ou querendo ter, né, essa questão de viver cada dia com intensidade, essa entrega total de um para o outro e aceitando as consequências que aquilo trouxer. Tem uma galera muito grande comentando aqui sobre a questão da influência dos Marcilli, né, quando você falou da Sâmia. E acho que as pessoas não entendem muito quando ele coloca lá, as pessoas não aceitam muito essa questão dele ter muitos não. filhos e ficam perguntando, mas como assim, tudo dentro, não sei o quê? É justamente isso que você estava falando, né? Dessa vivência com intensidade, essa entrega total, de não ficar pensando, será que essa relação vai gerar um filho, se não vai? Mas é muito mais esse exercício de entrega, de divisão de responsabilidade, de saber que você pode contar com outro para tudo, né? É Isso. muito isso. Porque tem muitos casais que veem a gravidez como uma punição porque não se cuidaram. E isso é surreal, né?
você Só essa palavra, eu acho essa palavra não, assim, se cuidar, como assim? é, Como assim? A gente se é, cuida para não adoecer, né? é. A gente se E não cuida para para não pegar engravidar, uma né? doença, né? É Nada a ver. exatamente isso, assim. Isso tem tudo a ver com esse pacote ideológico que a gente recebeu na nossa casa, né, ao longo de todas essas décadas aí, dessa campanha massiva que entrou pela televisão de uma maneira bem silenciosa até, né? As pessoas foram comprando esse modelo de libertação que, na verdade, escraviza as pessoas a uma Isso, vontade isso. passageira e totalmente superficial, né? E vai destruindo mesmo as relações humanas de uma maneira sem precedentes, assim. Muito legal ouvir esse relato, porque é o relato de todo mundo, né? Tem gente que me questiona, mas você é católico e fala de método natural, mas método natural também não está errado em ficar podando os relacionamentos. E isso passa muito por esse processo que você falou, né? Porque ninguém chega nesse ponto de pensar em não se preocupar do nada, né? E Isso. eu falo muito disso também com as pessoas que conversam comigo sobre isso, porque foi o meu processo pelo qual eu passei, né? De pensar, não, o anticoncepcional é uma escolha natural por uma questão de segurança, a gente não pode emendar um filho no outro, acho que eu não tenho condição, não tenho tempo, né? É, e a gente vai colocando um monte de desculpas ali se enredando, e aí o anticoncepcional parece uma coisa, uma, uma desculpa bem dada, né? E aí Isso. depois dessa vivência com a minha esposa já surgiu a decisão de não fazer mais isso, mas ficou aquela coisa meio um pé lá, um pé cá, então vamos usar preservativo daqui a pouco isso já partiu pro. Até outro dia brincaram comigo qual o método que você usa, que aqui em casa a gente tem usado Misericórdia Senhor, que é basicamente o, o, o teste de gravidez todo mês. E esperando que Deus tenha assim de proposta para nós, mas não como uma coisa mística, né? Ou esotérica quase, de esperar uma coisa do futuro que esteja predestinada, mas no sentido de esperar aquilo que tiver que vir e de fato poder se entregar e viver essa vida familiar com intensidade, né? Isso tudo dentro é realmente uma coisa que une o casal de uma maneira que você passa a esperar tudo do outro e com o outro, né? E isso eleva o relacionamento para um nível de cumplicidade que não tem outra coisa que seja capaz de unir mais um casal do que um filho, né? É claro que Nossa. para se chegar a esse ponto você tem que passar por várias outras etapas, obviamente, porque não é uma mágica. Mas quando ele é consequência dessa decisão conjunta, dessa divisão de responsabilidade, de que evitar filho não é coisa da mulher, né? E evitar filho não é uma, uma coisa, assim, uma obrigação, né? E que ter muitos filhos não é uma vergonha, não é sinal de uma família que não se cuida, que não se planeja, Isso. que simplesmente quer viver com intensidade tudo que uma família tem para viver, né? Isso é realmente chocante para a maioria das pessoas, mas é muito legal você colocar o seu depoimento dessa maneira, porque para que as pessoas vejam que é uma realidade possível. Nós não estamos aqui numa conversa entre duas pessoas milionárias com 500 Isso. funcionários em casa, entendeu? E que tem tempo de sobra, que eu fico aqui em casa coçando, olhando para a televisão, né? E o dinheiro vai caindo na minha conta e quantos filhos vierem para mim tá bom, porque eu tenho 3 babás, eu tenho não sei quantos empregados e não é isso, né? Não é isso que vai dizer quantos filhos a gente pode ter. Existem coisas muito mais importantes que um filho precisa receber do que uma viagem para Disney, por exemplo, como se isso fosse uma questão que devesse ser levada em consideração. Mas quais são seus planos aí depois que vier esse próximo? O que você tem Então, planejado aí daqui para frente? Vai o vir o quinto, sexto, planejamento. sétimo? Então, o planejamento é o seguinte, eu acho que é muito mais uma questão do coração do que uma questão de regra, entende? Então, para nós, assim como a gente viveu cada filho que veio e foi ali tomando as decisões, por mais que hoje eu avalio como decisões ruins que eu tomei, mas eu acho que cada momento assim, é pra gente avaliar. Mas o principal, a gente não vê mais como alguma coisa é,
como uma regra, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas como algo do coração. A forma de a gente ver os filhos hoje é totalmente diferente. Então, Uhum. ter no coração, ter em mente, né, essa troca de que filho não é um fardo, não é um peso, não é um castigo, não é uma sentença, não é um aprisionamento, mas que os filhos são uma bênção, são uma alegria, trazem muito a gente, nos ajudam, né, a amadurecer, a se santificar, tudo que Deus tem para nossa vida através dos nossos filhos, da nossa família. Então, acho que ter essa visão sobre a família faz com que o planejamento seja aquilo assim, aquela coisa, né? No fim, a gente fala o Uhum. seguinte: vamos fazer o método natural, que não é abortivo, mas aí acontece que eu acho que quando a pessoa chega nesse momento de método natural, ou assim, acaba que sabe? Deus é que sabe. A gente já tá meio, assim, 90% entregue, entende? Então, Uhum. Sim. os planos é assim, vamos ver o que, que Deus tem para nós, né? A gente com certeza não vai. Deus me livre, que eu não quero mais hormônio dentro de mim, né? Isso aí eu não quero, porque assim, o terror, né? Para mim foi muito ruim, uma coisa que eu não comentei, eu acho que eu não comentei, mas os métodos hormonais sempre tiraram muito assim a libido, foi sempre um estorvo, sempre atrapalhou muito. Então, eu não Uhum. quero mais isso na minha vida, eu quero realmente ser feliz, eu quero estar aqui bem. Então, assim, método hormonal com certeza não. Método natural eu quero muito. Só que como eu tive uma gestação atrás da outra, não deu nem tempo de saber se eu sou, quando que eu tô, Uhum. pet, quando não tô, como é que é. Então, vamos ver agora a próxima etapa, depois que o bebê nascer, como é que vão ser as coisas. Mas olha, eu sei que não é fácil, né? Já tendo esses filhos, eu sei que tem bastante trabalho, mas os filhos que Deus der pra gente, assim, ó, vão ser recebidos com muito amor, assim, muita gratidão a Deus por confiar a nós, assim, né? Almas que são eternas, vidas que são preciosas, vão ser com certeza muito bem-vindas, assim. Então, É. aí a Muito legal que grávida não consegue. uma coisa muito interessante para falar, assim, como pai, como pessoa e como médico, principalmente, né, da experiência que eu tenho, eu já vi muita gente, assim, preocupada ou até, assim, angustiada porque teve muito filho. Já vi, mas que leva a vida e dá um jeito, né? Sim, Mas nada do que eu vi em relação a isso se compara com a dor dos casais que se arrependeram de deixar o tempo passar, sim, né? sim. Quando a gente está fazendo a nossa especialização, né, em ginecologia, a gente passa por tudo. E talvez dos lugares mais difíceis pelo qual a gente passa são as pessoas que vivem essa via crucis de correr atrás do tempo perdido, né? Muitas vezes é uma Sim. sensação de arrependimento profundo de algo que não volta. É o que eu falo sempre nas lives quando a gente fala de fertilidade. O tempo vai cobrar o seu preço, né? E se você bota outras prioridades no lugar, outras prioridades que podem esperar, né? Você vai acabar pagando o preço por isso, né? E Sim. é muito frustrante chegar depois de muito tempo, olhar para trás e ver que poderia ter feito diferente e que não dá para voltar, né? É muito complicado também essa história. E é claro que você falou, né? A gente vai emendando uma gestação na outra e às vezes não consegue se treinar essa questão de conhecer o seu corpo, mas é muito Uhum. interessante a gente ver como isso é um dilema, né, que você vive, por exemplo, que a maioria das mulheres vive quando decide fazer esse tipo de opção, porque esse é o tipo de coisa que poderia estar sendo falada nas escolas, esse é o tipo de coisa que poderia estar sendo ensinada nos programas de saúde e que não são Uhum. falados. São exemplos que poderiam estar sendo dados, enfim, na mídia de uma maneira geral ou nos materiais que se distribui para os alunos, para as crianças, para falar de educação sexual. Hoje o foco, infelizmente, quando se fala de educação sexual é totalmente outro, né? E infelizmente a gente vai fazendo essa bola de neve e ninguém pensa, na verdade, muito nisso. É muito legal essa parceria para que a gente comece a construir pontes com essas pessoas, né? Hoje aqui a gente tem
bastante gente aqui conversando com a gente, tem muito comentário rodando aqui junto com a nossa live. E o mais legal disso aqui hoje, dessa nossa conversa, é mostrar para essas pessoas que é uma realidade possível, que elas podem dar esse primeiro passo. Isso, E que você não vai isso. chegar lá de um dia para o outro, né? Você precisa exercitar pequenas coisas na sua vida para chegar nas coisas grandes, né? São pequenos degraus que você vai galgando ali até chegar nesse ponto, né? E vou te dar uma sugestão, Isso. até você falou que quer conhecer um pouquinho mais sobre os métodos e tal, né? Vou te dar uma sugestão de uma página muito legal que vai ter bastante conteúdo sobre isso aí nos próximos meses, que é, Já. anotem aí, galera, também, @Dr. Felipe Duarte. Vai ter Uhum. muita coisa sobre isso. Ah, e eu adoro. Sabe que eu sou uma pessoa assim, olha, vou te falar, eu sempre caio nessas. Piadinhas à parte, né? Ai, Que eu a vou gente tá assistir chegando. todas. Vou assistir todas. A gente tem muita coisa para falar sobre isso. É claro que, assim, conhecer o corpo é o primeiro passo, né? E a gente vai começar a engatinhar nesse assunto a gente já está engatinhando, né? A gente vai começar a andar aí nossos primeiros passos. Tem muita coisa boa vindo por aí, né? E continuem acompanhando aí. A galera tem um monte de gente aqui te descobrindo aqui embaixo e perguntando e super curtindo as histórias que você está contando, porque é muito legal você ver que você não está sozinho, né? Isso faz toda a diferença do mundo, assim, Faz, né? faz. E eu agradeço muito a sua participação, tá? Foi realmente tudo muito acima, né, do que a gente esperava, assim, como uma maneira de deixar uma lembrança aí dessas parcerias que a gente pretende deixar por muito tempo e que eu espero que seja cada vez mais produtivo. A gente quase vizinho, né? Mora perto, vamos estar sempre aí junto conversando. E eu espero que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas para transformar essas vidas. Tem muita gente aí que não sabe que a gente existe. A gente, eu digo não eu e você, mas as pessoas que pensam dessa maneira e acham que são ETs, são alienígenas, elas precisam ganhar força. Esse pensamento precisa ganhar força. A gente precisa. Essa hashtag a galera tá botando aqui, é isso mesmo, essa hashtag tudo dentro aí que o Ítalo começou, a gente precisa propagar esse pensamento e se entregar mais, né? E como uma lembrança aí, eu quero mostrar para você aqui, vai chegar aí na sua casa, já que somos vizinhos, vai ser fácil de chegar. Vou deixar para o pequenininho que está Ai, meu chegando uma Deus, que lembrança que uma amiga gracinha. artesã minha fez. Vai chegar aí Ai, na que sua casa já já pelos lindo. correios. Já tem nome? Por enquanto é João, mas eu vou falar Por para enquanto vocês é que a gente João. está em dúvida. É. Então o cavalinho do João, por enquanto o João Ai, tá chegando aí, tá em breve. E obrigada. é um mimozinho aí para você, Amei. como um agradecimento pela sua parceria, pela sua participação. Tá bom? Obrigada, obrigada. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que a gente precisa aparecer mais. Tem muita mãe que faz muita coisa boa, precisa aparecer aqui, a gente precisa falar das coisas, né, boas que tem na nossa família, em casa, compartilhar. E uma coisa que você falou que eu gostei muito foi a questão, logo no início, das renúncias, das dificuldades e da recompensa. Eu acho que existe muito foco, existe sim muita renúncia, e a gente tem que arcar com as consequências disso, sabendo que o fruto é muito mais valoroso, né? Que é esse cultivo que a gente está tendo familiar, rende um fruto eterno, né? Existe muita dificuldade, claro, é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser feito, mas a recompensa é muito grande, a recompensa é muito valorosa, e ao invés da gente focar, quando a gente estiver nas nossas conversas com outras pessoas ou passeando por aí, ao invés da gente focar nas renúncias, nas dificuldades, a gente precisa focar nas recompensas, a gente precisa. Porque no Instagram eu sempre coloco coisas boas, assim, as meninas brincando, as meninas sorrindo, e pode dar a falsa ideia, né, de que a gente tem um monte de empregada, que é tudo muito fácil, muito dinheiro, muita coisa, e na verdade não é. Mas o foco que a gente quer dar é esse. O foco que a gente quer dar é a alegria que a gente tem, o foco que a gente quer dar é como isso traz, né, maturidade, santificação, como Deus tem para abençoar a gente através da vida desses pequenos.
E então eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com um médico, uma pessoa que também, assim, louva a Deus pela sua vida, que você tem se levantado para falar isso, assim, trazer essas informações que os médicos não querem dar. Quando eu quis tirar o DIU, eu fui em 3 médicos, sendo que um deles falou que o nome do meu problema, eu tinha problemas, é que eu falei que eu andava irritada, tá? Ele falou que o meu problema tinha nome, e eram 3 que, Meu sabe, dando a Deus do entender que céu. eram as minhas. Aham, foi assim, um absurdo. Então, eu tô muito feliz, eu desejo que as pessoas te conheçam, que as pessoas te sigam, porque é muito bom ter um médico do nosso, do nosso lado e que lute pela nossa causa. Assim, eu me Isso. sinto representada, assim. Então, eu agradeço muito a oportunidade e é isso. E um beijo na Camila. Obrigado, Bruna. Vou transmitir o beijo. Vou ver se eu mando Tá. uma caixinha de brigadeiro junto com o cavalinho do João, Ai, é para muita você coisa. levar. Aí eu vou ter que ir aí. Eu vou ter que ir aí para minha Passa aqui marido. para tomar um café qualquer dia. Tá cheio de Tá brigadeiro aqui em certo. casa. Se eu der uma. Você estava falando dessa questão, né? Que todo mundo acha que a gente tem vida mansa, por isso que a gente fica mandando os outros ter filho. Né? Se eu der um 360 aqui na minha casa agora, você vai ver. Metade é caixa de brigadeiro, metade é bagunça de criança espalhada pela casa. E nem por isso a gente E tá os sofrendo com isso. melhores brigadeiros do Rio de Janeiro. Gente, vocês precisam conhecer a Doceleto. É isso aí. Ai, então tá. Mas muito Valeu, muito obrigado, obrigada. querida, viu? Muito prazer dividir esse Obrigada. tempinho aí com você. A gente continua se vendo Prazer. por aí, Tá tá bom? certo. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.